Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Você já imaginou a sua cidade funcionando de uma maneira mais harmônica, com seus cidadãos vivendo melhor, menos dependentes do petróleo, mais integrados à natureza e ao meio ambiente e mais resistentes a crises externas, tanto econômicas quanto ambientais? Foi isso que pensou o inglês Rob Hopkins em 2002, quando começou a desenvolver a ideia do movimento das cidades em transição. De lá para cá, o movimento ganhou força e foi desenvolvida uma metodologia para que cada cidade adote a sua iniciativa de transição e crie um processo promissor que engaje pessoas, comunidades e instituições para juntas implementarem ações para enfrentar as mudanças climáticas. O programa desta semana vai falar sobre o movimento de transição e algumas iniciativas que estão ligadas a ele. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios a arquiteta Isabela Menezes, que é articuladora da Rede Nacional do Movimento de Transição no Brasil, e o também arquiteto e permacultor Tomás Lotufo, que desenvolve na cidade de São Paulo projetos de arquitetura de baixo impacto. E nós vamos também mostrar uma entrevista que nós fizemos com o espanhol Juan del Rio, que é coordenador da rede Transition Network na Europa e autor do livro Guia do Movimento de Transição, e esteve aqui no Brasil recentemente para apresentar o livro. Vamos dar uma olhada. El movimiento de transición es un gran experimento social, yo diría uno de los mayores experimentos socioambientales de nuestra época, que nace aproximadamente hace unos 10 años, en el 2005, primero a partir de un trabajo de un permacultor que se llama Rob Hopkins en un proyecto en Irlanda, en Kinsale, que con sus alumnos intentaron trabajar en esta población el cómo podían ser autosuficientes a nivel energético. Y poco después, en el pueblo de Totnes, en el suroeste de Inglaterra, es donde se inició este movimiento, ¿no? La primera iniciativa que a día de hoy es una propuesta que se ha adaptado a entornos muy diversos y que ha alcanzado ya más de 50 países. Básicamente estamos hablando de que personas corrientes de la calle, como yo, como cualquier otro, están siendo capaces de organizarse colectivamente, comunitariamente, para diseñar cómo pueden comenzar este proceso de transición para convertir sus barrios, sus pueblos, los entornos en los que están, sus calles, en lugares que puedan resistir, que puedan adaptarse a las situaciones que estamos viviendo hoy día. Dentro de todas ellas, destacan, por ejemplo, la crisis energética, que tiene que ver con el pico de producción del petróleo, de manera interrelacionada, problemáticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad que se está produciendo hoy día. Muchos científicos hablan de que estamos viviendo ya la sexta gran extinción. Para que os hagáis una idea, estamos perdiendo en torno a 3 especies de seres vivos a la hora, ¿vale? Eso y todas las crisis económicas y de todo tipo que estamos viviendo forman parte de una crisis sistémica. Son como múltiples facetas de una misma crisis que tiene que ver con un modelo socioeconómico, con una civilización que está sobrepasando los límites del planeta, en la cual las desigualdades están creciendo muchísimo, cada vez más, y que si no cambia, pues evidentemente no va a poder continuar, ¿no? Pues porque está ahí chocando, ¿no? En ese contexto, que dicho así puede sonar muy duro y podría incluso hacer que pues pensáramos que es un problema tan grande que no podemos hacer nada al respecto, el movimiento de transición está siendo un catalizador muy importante para que estas personas puedan organizarse y empezar a realizar proyectos en una dirección diferente, construyendo una visión de posibilidad, es decir, de un futuro abundante en muchas cosas que ahora no tenemos, y de posibilidad pues porque podemos ir todavía hacia él, ¿no? Individualmente nuestro impacto es muy poquito y por tanto el cambio tiene que ser colectivo, y que además, si esperamos a que el cambio venga desde arriba, desde las instituciones, seguramente será demasiado tarde. Además, esta inteligencia colectiva es la que puede generar pues, toda esta creatividad, ¿no? Todas estas nuevas soluciones en estos momentos de crisis civilizatoria o de cambio, llamémoslo como queramos, ¿no? Bom, Isabela, eu já vou começar então te perguntando, né, como é que toda essa transição, esse movimento atravessa da Irlanda para cá e por que atravessou o mar para chegar aqui em nós? Para você ver, né, é um movimento viral. Ele faz sentido em absolutamente qualquer lugar do mundo, justamente porque é uma metodologia onde você trabalha as suas questões. Né? A Irlanda tem suas questões, a Inglaterra, a França, Japão.
E hoje o movimento está em mais de 53 países, justamente porque ele te incentiva a se juntar com o seu território, seus vizinhos, seus amigos, seja você mora num prédio, numa vila, numa cidade, não interessa a escala, mas que você se junte e que você olhe para as suas questões e, junto, faça um desenho de como é que você quer ver, como é que você quer o seu bairro, a sua cidade, a sua vila, né? Então, é simples assim. Por isso que é um movimento que atravessou todos os mares já do mundo e está em todos os lugares criando novas perspectivas, criando resiliência, criando comunidade. Ele é realmente viral. Em menos de 10 anos ele está aí espalhadão. Você falou 53 países. 53. No Brasil, há quanto tempo? No Brasil, o movimento chegou em 2008, através das mãos do Marcelo Todescan, Franco Siciliano, a May East, a Mônica Picaveia. Eles fizeram um treinamento, né? A May, que mora na Escócia, ela é do movimento das ecovilas, do Gaia Education. Ela ficou sabendo do movimento, fez o treinamento e olha, venham que isso é o máximo. Olha que boa ideia, olha exatamente. Que boa ideia. E aí o pessoal foi e voltaram para o Brasil e, na verdade, é um movimento aberto. Então, assim, várias pessoas acabaram entrando em contato com o movimento lá fora. E em pouco tempo já estava aqui no Brasil também. Bom, já são 8 anos, né? Agora, Tomás, apresentando você um pouco, quer dizer, você é permacultor. A princípio, o que é a permacultura e o que isso tem a ver com o movimento de transição? A permacultura, ela é um planejamento de uma comunidade mais sustentável que a gente deseja. E planeja o quê? Planeja todos os fluxos energéticos que pertencem a esse território, a essa comunidade. E aí, quando a gente fala de fluxo energético, fica uma coisa um pouco abstrata ou concreta demais. Concreto demais porque, para a gente, energia é energia elétrica, né? E abstrato porque, bom, então até onde vai a energia? E a permacultura trabalha com a ideia de que a energia está em todos os lugares, principalmente na vida. Então você entende que toda a vida se manifesta por meio de energia. Então, como vida, eu consumo alguma coisa e depois eu produzo alguma outra coisa. Eu estou consumindo energia e produzindo energia. Essa energia que eu produzo, geralmente se transforma em lixo, ou não. Na sociedade contemporânea, se transforma em lixo. Então, por exemplo, o fato de eu me alimentar, eu estou consumindo uma energia e depois, quando eu vou descartar essa energia, é uma outra energia que eu estou gerando. Quer dizer, todo esse fluxo que acontece está calculado como fonte de energia. Exatamente. Tá. Então, as nossas fezes são entendidas como energia. A água que eu recebo em casa, utilizo, eu estou produzindo energia, então essa água que eu usei para tomar banho, que eu usei na pia para lavar as mãos, que eu usei na torneira da cozinha, é uma água que tem uma característica. Eu tenho que entender ela não como lixo, mas como algo que tem uma característica energética, que pode ser rico para algum outro lugar. A questão que a permacultura trabalha é que lugar é esse? Onde ela vai ser rica? Eu só não quero colocar onde ela vai ser pobre, onde ela vai destruir. Eu quero colocar ela no lugar onde ela vai criar, vai despertar outras formas de vida. E o que é a permacultura? Até de certa forma óbvio isso, né? Mas como é que a permacultura se agrega aí nesse movimento de transição? O movimento de transição, ele fortalece as comunidades. As comunidades, para elas estarem fortes, elas também precisam de uma base energética para que consigam se organizar. Então, vou dar um exemplo. Numa comunidade mais pobre, se a comunidade não tiver comida, né, disponível, ou não tiver tempo disponível, é muito difícil para eles se organizarem e sonharem juntos e criar alguma coisa comum. Então, a permacultura ela pode ser um instrumento, uma ferramenta para dar essa base alimentar ou se estruturar o espaço dessa comunidade para poder produzir alimentos. Produzindo alimentos, eu talvez precise sair menos de casa e aí eu consigo ter mais tempo. Tendo mais tempo, eu consigo me organizar. É importante que a gente pense esse começo, meio e fim e possa realmente tomar conta do ciclo, né? Fechar os ciclos, assim. Fechar ciclo é uma coisa importante
para tudo no mundo. É o ciclo da água, é o ciclo da compostagem, o alimento, que depois vira composto, volta para a horta, para crescer de novo o alimento. O ciclo da mulher, tadinha da mulher, né? Massacrada no seu ciclo, a gente não pode envelhecer, mas hoje em dia... Não sei do que você está falando. Pois é, também não sei do que eu estou falando. Bem aqui. Mas é isso, é fechar todos os ciclos. A gente tem que olhar para tudo que a gente consome, produz e descarta e não ter essa linha, essa coisa linear, né? Você tem que voltar, você não pode ter um sistema. No mundo de recursos finitos, você não pode viver num sistema que é linear. Você tem Mas que a gente viver precisa num mudar sistema o pensamento também, né? Porque somos consumidores. Totalmente. Não é assim que a gente se vê muito? Somos consumidores e não responsáveis por, né? Porque consumir, tchau, acabou. Alguém vai lá cuidar desse negócio. Fecha o lixo, tudo bom, bem fechadinho num saco plástico e manda, talvez, para a quinta dimensão, que não existe. Na verdade, a quinta dimensão está logo ali, né? Sim. Então, a gente tem que se responsabilizar por tudo aquilo que a gente gera, né? Se você está gerando um saco plástico, você tem que se sentir responsável por esse saco plástico, usar ele até o final, da melhor maneira possível. A gente não pode mais viver no mundo do vamos descartar. Do desperdício, do de alguma desperdício. forma. Exatamente. Aliás, o nome diz, né? Descartável. Uhum. E tem muito. Bom, mas isso aqui é só o começo, não sai daí. A gente vai para um rápido intervalo primeiro, mas a gente volta já já e é rápido mesmo. Olá, voltamos com o Capital Natural. Hoje estamos conversando sobre o movimento de transição, o Transition Towns, com a arquiteta Isabela Menezes, articuladora da Rede Nacional do Movimento de Transição no Brasil, e o permacultor e também arquiteto Tomás Lotufo. Bom, Isabela, falando desse movimento que nasce na Irlanda, que é um país deste tamanho, com suas problemáticas, com as suas facilidades, com sua história, com a sua arquitetura, com o seu relevo, completamente diferentes, por exemplo, do Brasil. Como é que faz esse tipo de trabalho? Quer dizer, vocês têm metodologias diferentes, nasce uma ideia e se aplica de formas diferentes pelo mundo? A metodologia que o Transition oferece é uma metodologia como é que a gente senta junto e sonha junto, né? Então, são vários passos. Na verdade, começou como passos, e aí os grupos de transição viravam para o Rob, né? Não, mas eu não dei o passo 2 e eu quero fazer o passo 4, e aí virou ingredientes. Na verdade, você tem uma série de ingredientes que facilitam a sua vida como grupo. Então, como é que a gente se organiza? Quais são nossos acordos? A gente faz o mapeamento do nosso território. Então, é uma coisa que se aplica em qualquer lugar. Não é uma metodologia específica da Irlanda. Quando você olha para o seu território, você quer que a sua comunidade seja mais forte, você não precisa pensar no que o pessoal faz na França, na Inglaterra. Você tem que pensar como é que eu faço aqui para eu ter uma comunidade mais forte. Mas tem uma base, quer dizer, qual que é o princípio aí? Você falou de algumas etapas, né? Mas qual que é a base? A base a vida com menos energia ela é inevitável. A gente precisa diminuir nosso consumo de energia. A gente precisa agir por nós próprios. A gente não pode ficar esperando que alguém venha com uma solução para resolver o lixo, para resolver o problema da falta de água, para resolver o problema de falta de comunicação, que hoje em dia é uma coisa que os grupos têm muita dificuldade, né? Como é que a gente senta junto e se comunica? Então, isso são fatores que são a base do transition. O movimento, ele nasce, a princípio, como uma resposta a mudanças climáticas, pico do petróleo, crise econômica, desigualdade. Como é que a gente olha para esses drives e dá uma resposta como comunidade? Hoje em dia, o movimento é muito mais de como é que a gente une a comunidade e para criar um mundo novo. Nossa, num momento de vida que está todo mundo tão distante um do outro, tão não querendo participar muito da vida do outro, em alguns aspectos, né? A gente tem tecnologia, fala via WhatsApp, não precisa encontrar. Realmente tem que mudar muita coisa, até na forma de pensar. E eu posso te garantir que é uma alegria fazer a transição. Eu faço no meu território, eu moro na Grande São Paulo, moro na Granja Viana. A gente tem um grupo maravilhoso, a gente tem uma ecofeira de produtos dos produtores locais, onde a gente só vende os orgânicos locais, os produtos artesanais. A gente é mais forte agora porque a gente se conhece melhor, a gente sabe de onde vem nosso alimento. A gente tem grupo da arte, tem grupo de carona, são os caronetas da granja. Então, no WhatsApp, a tecnologia
tá aí para isso, para ajudar a gente. Se a gente souber usar a tecnologia, tudo dá certo. Então, quem está indo para São Paulo, quem está voltando, é uma questão, né? Para o nosso território, a Raposo Tavares é uma questão. Sim, uma rodovia sim, difícil de você, né, transitar. Sim. Então, é isso, você trabalha as suas questões. O movimento, ele te dá ferramentas. A permacultura traz um monte de ferramentas que ajudam os grupos a andarem e a planejarem. Por exemplo, captação de água de chuva. A gente trouxe um professor, Edson Urbano, que tem a tecnologia de captação de água de chuva de baixo impacto, e ele deu uma oficina para o granjeiro. A mesma oficina foi para a Brasilândia, que tem a transição da Brasilândia lá nós também. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Exatamente. Então, deixa eu aproveitar. Tomás, você falando da arquitetura de baixo custo, né? Não sei se foi o termo que você usou, mas como é que a gente aplica na arquitetura, né? Quando a gente vai pensar um prédio, quando a gente vai fazer uma reforma, enfim, como é que a gente consegue fazer a permacultura fazer parte dessa arquitetura, pensando no máximo do que a gente consegue reduzir de custo? Eu gosto de chamar de arquitetura de baixo impacto humano e ambiental. Tá. Né? Então, tem esses dois elementos que acabam norteando a arquitetura. E aí, é uma arquitetura que ela precisa ser apropriada para o lugar e para as pessoas. O lugar é esse tal desse meio ambiente que a gente tanto discute. As pessoas é a comunidade local. Então, como é que uma arquitetura ela pode dialogar com esse lugar e com essas pessoas? Essa é a questão básica. E aí, para isso, eu preciso ter um olhar orgânico sobre aquilo que eu vou fazer. É uma visão orgânica. Visão orgânica é entender a casa como um organismo. A gente tem um padrão que orgânico é tudo que tem curvinha e tal. Pode ter curvinha, mas a questão não é a forma. A questão é o como. É o processo que está por trás da concepção daquele edifício, da construção do edifício e depois no uso desse edifício. Esse processo ele tem que ser orgânico, vivo, né? O que é orgânico? O orgânico é quando uma coisa está relacionada à outra, como órgãos, né? A palavra orgânico, ela se correlaciona com a palavra dos órgãos, né? Então, a gente fala, por exemplo, de pensar uma ventilação adequada, uma iluminação, né, que se converse para você diminuir o consumo de energia, essa captação da água da chuva, quer dizer, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. A grande questão, para mim a questão central, é que isso não são coisas. Então, eu não coloco uma placa fotovoltaica na minha casa, eu não coloco um sistema de ventilação natural, eu não coloco uma cisterna. Eu coloco uma cisterna, essa cisterna vai levar água para o meu chuveiro, esse chuveiro eu vou tomar banho, a água vai ser filtrada num sistema biológico de tratamento, que são plantas que vão estar tratando. Desse sistema biológico de tratamento, eu vou ter água pronta para fazer a irrigação do meu sistema, ou para fazer reuso no meu vaso sanitário. Do vaso sanitário, eu posso colocar num outro sistema de plantas, ter banana, ter frutos, os passarinhos vão comer e a água excedente vai evaporar. Então, para mim, o que é importante é o sistema, não a coisa. Perfeito. A cisterna não significa algo transformador. O que transforma é a cultura, como você bem disse há pouco. E a cultura, ela só vai ser transformada quando a gente parar de olhar tudo como coisas e olhar as coisas como um todo, como parte de um todo, como parte de um sistema. Agora, é possível fazer isso? Porque quando a gente vai, né, fazer um novo projeto e construir um prédio do zero, uma casa do zero, você pode nascer com esse pensamento. Agora, muitas vezes você está numa situação de já moro num apartamento, num prédio muito comum, né, na nossa vida. Tem como você fazer essas transformações? Eu gosto muito da campanha que teve em São Paulo, Composta São Paulo. E aí foram distribuídos 2.000 sistemas de compostagem de lixo orgânico por meio de minhocas que... cocô de minhoca se transforma em humus, né? Então, é o nome que a gente dá para as fezes da minhoca. Aí esse humus acaba sendo um excedente na casa dessa pessoa. Então, vamos voltar para o início, para a tua pergunta. Se a pessoa tem um apartamento e ele tem uma composteira, né, essas caixas com minhoca, para transformar isso em humus, eu começo a ter no meu apartamento um excedente, uma energia que antes eu não tinha. E aí a grande questão, e essa questão é muito legal, é o que eu faço com essa energia? Aí eu vou lá para baixo do prédio, tem um jardim, eu vou para a praça mais próxima, tem um jardim, eu vou perguntar para o vizinho se ele não quer, eu vou levar para o manjericão.
Eu tenho que aprender. Muito Então bem. eu vou me relacionar na medida que eu tenho uma energia excedente. Muito bom. Bom, a gente vai ter que fazer uma pausa, respira mais uma vez, porque a gente volta já já, não saia daí. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre o movimento Transição, o Transition Towns, com a arquiteta Isabela Menezes, a articuladora da Rede Nacional do Movimento de Transição no Brasil, e o permacultor Tomás Lotufo. Bom, Isabela, perguntando para você um pouquinho sobre esse trabalho que vocês fizeram na Brasilândia. Como é que é? Como é que funciona e a que pé tá? Tá lá, tá bombando. Assim, né, as articulações nunca param. O movimento começou através da mão da Mônica Picaveia. Ela é a gestora de uma fundação que já fazia um trabalho dentro do território da Brasilândia. Ela fez o treinamento, ela falou, nossa, por que não posso levar para lá, né? A Mônica é aquele tipo de pessoa que não vê barreira. Ótimo. Então ela pegou e levou para a Brasilândia. E eu iniciei colaborando com ela na rede social do Transition da Brasilândia. Então, ela começou promovendo reuniões com as pessoas do bairro, principalmente ali no Damasceno, ali no Córrego do Canivete, e conversando o que a gente sonha para esse território. E aí vários grupos surgiram e já existia uma grande articulação dentro da Brasilândia. Toda a comunidade é muito bem articulada, eles são mais articulados do que as pessoas que moram na cidade, nos seus prédios, né? Cada um dentro do seu quadradinho. A comunidade, ela se ajuda muito. Então, desde 2010 existe a transição. Hoje em dia ele tem várias ações, as reuniões acontecem dentro do CEL Paz, que é a escola lá do território, e com todo mundo envolvido. Mas que ações, por exemplo, funcionaram lá? Olha, lá você tem plantio, você tem curso de segurança alimentar. Então, por exemplo, eles aprenderam a fazer brigadeiro de mandioca. Brigadeiro de mandioca? Brigadeiro de mandioca, é incrível. Opa, passa a receita. É incrível. Vou passar. A gente tem uma apostila, a gente chamou todas as agentes de saúde para fazerem esse curso, porque elas vão nas casas, né? Então, elas têm esse grande poder de articulação. Tá. A UBS é uma grande parceira, o CEL, tem o movimento Ousadia Popular do Seu Quintino, que é uma pessoa fantástica que vive para proteger as matas da Cantareira e ajudou a criar o Parque Municipal da Brasilândia, um parque que ele luta assim, com uma força para reflorestar. Então, tem vários plantios envolvendo a comunidade, envolvendo as UBSs, envolvendo o pessoal do PAVES. A gente chegamos com as mudas para fazer o plantio, já chegou mais ou menos uns 15 crianças, tudo esse tamanhozinho assim, tudo curioso para plantar, fazer horta. Aí a gente convida eles e eles gostam de vai orientando eles, o que é importante para eles, né, nesse trabalho do meio ambiente. Aí eles vão se juntando e, no fim, eles estão junto com a gente dando um apoio. Essa aqui é uma operação de limpeza que a gente faz nos balanceais da Serra da Cantareira. Na época nós fizemos esse trabalho lá, nós tiramos 600 sacos de lixo lá de dentro. Eles programam, a gente arruma as mudas, puxa daqui o Zagalo traz o composto e acontece vários plantios. Você tem o Centro Cultural da Noêmia, onde a gente fez a oficina de cisterna com o professor Edson Urbano. Então, tem várias ações de arte, de cultura, que acontecem lá sempre. Agora tem o cinema, né? O CEL Paz ganhou todo o equipamento de cinema. A gente começou com 4 grupos de trabalho e hoje a gente tem mais de 10. Né? Então são grupos de trabalho de assuntos específicos. Você tem assunto do lixo, você tem o assunto do meio ambiente, você tem economia solidária, tem arte, cultura. Todos esses movimentos estão conectados num grande grupo que é o movimento de transição. Na verdade, o Transition ele só junta todo mundo para que a gente passe a pensar num território único. Bom, a gente tem o projeto das Brasilianas, que é um projeto de geração de renda, onde as meninas decidiram que a vocação delas era costurar.
Então elas fazem as bolsas de banner, necessaire e tudo mais. E elas vendem muito nas feiras locais. Tem muitas pessoas que vêm, conhecem e acabam comprando para empresas. Elas têm feito alguns brindes sob medida. Cooper Glicério, seu Sérgio Bispo, que é o atual presidente. Né? Então nós recolhemos os óleo de cozinha, né? E levamos para eles fazerem o biodiesel e eles nos dão os banners. Nós temos até, inclusive, parceria com os catadores aqui da região que trazem. Esses dias eu vi uma moça que trabalha comigo saindo com a bolsa. Eu falei, nossa, foi eu que criei, foi nós que fizemos essa bolsa. É bem diferente, porque além de você estar solucionando o problema do material que ia ser descartado, que no caso é o lixo, as caixinhas de suco, por exemplo, de leite, você fala, caramba, eu estou fazendo alguma coisa para melhorar o mundo, né? E eu entendo que quanto mais vai dando certo, outras pessoas vão se interessando por isso. E é bem orgânico. Tem gente que vem, participa do grupo e aí de repente se apaixona por uma ideia, abre seu coletivo, já vai fazendo. Não existe essa coisa muito central, né? As pessoas se encontram, trocam, se ajudam e cada um vai para o seu... A Brasilândia é muito grande, né? Um território vai grande. Causando diferença? Já sentido a diferença de alguma forma na comunidade? Sempre, sempre. O mundo é evolutivo. E a transição, ela traz essa coisa de você se conectar e saber o que está acontecendo no seu território. Então, não tem como o negócio não evoluir. Né? Eles fizeram Gaia para a Transição, foi o primeiro currículo do Gaia Education feito especificamente para o pessoal da comunidade. Olha que e você legal. vê como foi bacana para eles, sabe? O quanto foi empoderador para as pessoas da comunidade fazerem o curso do Gaia. Bom, Tomás, a gente estava falando até no outro bloco de atitudes, movimentos na arquitetura de baixo impacto, numa construção e tudo mais. Mas eu queria que você me ajudasse agora a falar para o nosso telespectador e internauta de forma prática, né? Quer dizer, quando a gente está falando dessa transição, desse movimento de transição, que mudanças ou que atitudes, por exemplo, numa comunidade a gente pode fazer, pode conseguir para que a gente tenha uma mudança efetiva? Eu acho que o primeiro passo é buscar quais os recursos que eu tenho disponível no local. Então, o que eu tenho? Numa cidade, por exemplo, o que a gente mais tem são as pessoas. Né? Então, essa possibilidade de juntar as pessoas e discutir é um caminho fantástico para começar um trabalho. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho pessoas, eu tenho... qual a matéria-prima que eu tenho? O que a gente entende como lixo aqui, agora vamos entender como parede, como possibilidade de cobertura, como possibilidade de revestimento. Então, assim, é trabalhar com o que está lá disponível, né? Eu acho que o próximo passo é legitimar o processo. E legitimar é fazer junto. Então, a gente tem uma tradição na arquitetura que é o fazer isolado, né? O arquiteto... estrela, que fica no ateliê, tal, desenhando aquelas coisas lindíssimas e depois chega e mostra o projeto e fala, gente, vai ser assim. Quero isso. Quero isso. Quando você chega para discutir com um grupo o projeto, um monte de outras coisas vão aparecer que a gente não é capaz, a gente não é super-herói. Não tem isso. Tem coisas que a gente não percebe. Então, tem fontes de energia que eu não sou capaz de perceber. Quanto mais o processo é legítimo, mais elas vão aparecer. Então, é projetar junto. Depois de projetar junto, é criar processos de fazer junto. Então, a gente fala muito do processo de mutirão, entre aspas, né? Porque o mutirão tradicional, ele tem valores muito importantes para as comunidades, mas às vezes a pessoa tem que sacrificar o final de semana, um dia de trabalho para poder construir. Então, não é aquela coisa toda maravilhosa que a gente entende, mas o fazer junto, criar espaços onde você vai poder subir uma parede com as crianças, com o pai, a mãe, os avós, todo mundo junto, isso vai dando mais legitimidade para o processo, né? Porque todo mundo vai entendendo mais aquilo. Quando a gente começa a entender aquilo que está sendo feito, aquilo que foi pensado e aquilo que vai se tornar alguma coisa e vai ser utilizado, você muda a cultura, né? Existe uma transformação cultural, porque agora eu posso pilotar essa espaçonave, entre aspas. Então, eu moro numa casa agora, essa casa eu fiz parte do projeto, eu fiz parte da construção
de alguns pedaços da construção, não precisa construir a casa inteira. E agora eu sei pilotar essa casa. Sabendo pilotar, eu vou gerar menos lixo, eu vou ter menos desperdício no movimento da casa. Quer dizer, não é nem final do processo, porque o processo é contínuo. Aí né? eu vou saber manter a casa, vou saber fazer uma série de coisas. Bom, isso aqui está só começando. O programa dessa semana vai ficar por aqui, mas semana que vem a gente vai continuar essa conversa sobre o movimento em transição e tem muito para ser dito ainda. Por hora, eu agradeço então a presença dos nossos dois convidados, a arquiteta Isabela Menezes, articuladora da Rede Nacional do Movimento de Transição no Brasil, e o permacultor Tomás Lotufo. E eu convido você a fazer parte da nossa rede. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.